Imagine servir champanhe para milionários, quando o mais arrogante joga dinheiro na sua bandeja e manda você dançar. Clarissa não abaixou a cabeça. E a resposta que ela deu parou o salão inteiro. O Salão Imperiale era o tipo de lugar onde as pessoas iam para ser vistas, não para se alimentar. As mesas estavam cobertas com toalhas de linho branco, que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma semana. Os lustres de cristal pendiam do teto como constelações artificiais, lançando uma luz dourada e generosa sobre os rostos das pessoas mais influentes da cidade. Cada canto daquele salão respirava um ar de superioridade silenciosa, aquele tipo de elegância que não precisa se anunciar, porque sabe exatamente o quanto vale. Era uma noite de gala beneficente. Pelo menos era o que dizia o convite dourado que cada convidado havia recebido com semanas de antecedência. Mas quem conhecia Renato Cavalcante sabia que ele não frequentava eventos beneficentes por bondade. Frequentava por estratégia. Renato tinha o tipo de presença que divide uma sala ao meio no momento em que entra. Não era apenas pela altura ou pelo terno azul marinho que caía com perfeição sobre os ombros. Era algo na maneira como ele olhava para as pessoas, sempre de cima, sempre com aquele meio sorriso que dizia, sem precisar abrir a boca, eu sei exatamente quanto você vale, e não é muito. Ele tinha construído um dos maiores grupos empresariais do país partindo do nada. Ou pelo menos era o que ele gostava de contar. A versão real era um pouco mais complicada, mas versões reais raramente fazem boas histórias em eventos de gala. Ao lado dele, Viviane Drummond sorria para todo mundo com a familiaridade calculada de quem praticou aquele sorriso na frente do espelho por anos. Ela era sócia em um escritório de advocacia renomado e parceira de Renato em praticamente tudo, nos negócios, nas aparições públicas e na arte de fazer as pessoas ao redor se sentirem ligeiramente menores do que deveriam. Esse evento está menor do que eu esperava. Renato murmurou para Viviane enquanto atravessavam o salão, cumprimentando conhecidos com acenos rápidos e abraços que não chegavam a ser abraços de verdade. Quem organizou isso esse ano? A Fundação Alvorada, Viviane respondeu, ajeitando o colar de diamantes no pescoço. Dizem que fizeram um trabalho bonito com as escolas da periferia. Bonito, ele repetiu, com o mesmo tom que usaria para comentar sobre uma aquarela de criança numa feira de escola. Que bem. Foi nesse exato momento que Clarissa Nunes entrou no campo de visão de Renato. Ela estava carregando uma bandeja com taças de champanhe, navegando entre as mesas com a precisão de quem aprendeu a ocupar o menor espaço possível para incomodar o menor número de pessoas. Clarissa tinha os cabelos escuros presos com cuidado, a postura ereta de quem carrega muita coisa sem deixar ninguém perceber o peso, e os olhos de um castanho tão profundo que pareciam guardar histórias inteiras lá dentro. Ela era garçonete do Salão Imperiale havia pouco mais de um ano. Não era o emprego que havia planejado para a vida. Nenhum emprego é, quando você tem formação superior e um currículo que deveria ter aberto portas diferentes. Mas as portas que ela havia imaginado estavam fechadas por razões que ela ainda estava aprendendo a aceitar, e a vida não esperava planos alternativos antes de continuar andando. Clarissa se aproximou da mesa de Renato com a bandeja equilibrada no braço, o sorriso profissional no lugar certo, tudo dentro das normas de serviço que ela conhecia de memória. Boa noite, ela disse, com voz suave e clara. Champanhe? Renato a olhou da cabeça aos pés com uma lentidão que não era admiração. Era avaliação. O tipo de olhar que cataloga e descarta em menos de 3 segundos. Pode deixar aí, ele disse, sem olhar para o rosto dela. Apontou para a mesa com 2 dedos, como se estivesse indicando o lugar certo para depositar um objeto. Não uma pessoa, um objeto. Clarissa colocou as taças com cuidado, sem alterar a expressão. Foi quando a música começou. O pianista que havia sido contratado para a noite era talentoso. Isso ninguém podia negar. Quando os primeiros acordes de uma valsa clássica se espalharam pelo salão, alguns casais já se levantavam das mesas em direção ao pequeno espaço aberto no centro do ambiente. A iluminação diminuiu levemente. Os lustres de cristal ganharam ainda mais vida e o Salão Imperiale respirou fundo, como se soubesse que aquele era seu momento mais bonito da noite. Renato olhou para a pista de dança com um interesse que raramente demonstrava em eventos assim. Ele sabia dançar, sabia muito bem, na verdade,
E havia algo em noites como aquela que lhe trazia uma satisfação que os negócios raramente conseguiam replicar. O prazer de ser observado fazendo algo com excelência. Viviane, porém, havia sido chamada para uma conversa urgente do outro lado do salão por um colega do escritório e o havia deixado sozinho momentaneamente com a taça de champanhe na mão. Foi aí que a ideia atravessou a cabeça de Renato. Não era uma ideia gentil. Raramente as dele eram. Ele se levantou, ajeitou o paletó e foi diretamente até Clarissa, que naquele momento recolhia uma taça vazia de uma mesa próxima. "Ei!" ele disse com aquele tom de quem está fazendo um favor imenso ao falar com alguém. "Você sabe dançar valsa?" Clarissa se virou para ele com calma. Havia algo na pergunta que não era convite. Era teste. "Por quê, senhor?" Ela respondeu educada, sem dar mais do que o necessário. Renato sorriu. Não era um sorriso bonito quando chegava perto. Era o sorriso de quem já sabe o fim da história antes de contá-la. "Estou disposto a pagar", ele disse com naturalidade desconcertante, como se estivesse pedindo uma taça de água. R$300 por uma dança. Para você isso deve ser bom, não? O salão não parou. As conversas continuaram, a música seguiu, as pessoas continuaram rindo e gesticulando em suas mesas. Mas as 3 pessoas mais próximas ouviram e congelaram. Dona Beatriz Sampaio, uma senhora de cabelos brancos impecáveis que presidia a Fundação Alvorada e havia organizado todo aquele evento, ergueu os olhos da taça e fixou-os em Renato com uma expressão que não era de surpresa. Era de reconhecimento. Ela havia visto esse tipo de homem muitas vezes. Rodrigo Menezes, fotógrafo contratado para o evento, baixou instintivamente a câmera. Estava perto o suficiente para ouvir tudo, longe o suficiente para que ninguém percebesse. E Fabiana Luz, chefe de cozinha do Salão Imperiale, que passava naquele exato momento com um prato nas mãos, parou no meio do passo. Todos esperavam que Clarissa baixasse a cabeça, que sorrisse educadamente, que aceitasse ou recusasse com a brevidade segura de quem sabe qual é o seu lugar e não quer criar confusão. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Clarissa colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima com um movimento tranquilo e deliberado. Depois, olhou para Renato. Não para o nó da gravata, não para o queixo, mas diretamente nos olhos. E disse com uma voz que não tinha raiva, não tinha medo e não tinha nenhum milímetro de submissão. "Eu não danço por dinheiro, senhor." Pausa. Não foi um silêncio dramático de filme. Foi um silêncio real, daqueles que acontecem quando algo verdadeiro é dito em voz alta num lugar que não estava esperando verdade. Renato piscou. Foi um piscar rápido, quase imperceptível. Mas Dona Beatriz viu. Rodrigo viu. Fabiana viu. "Como assim?" ele perguntou com uma risada curta que tentava reduzir o peso do que ela havia dito. "Você é garçonete. Eu estou te oferecendo dinheiro. R$300 por uma dança não é insulto, é oportunidade. Para o senhor pode ser." Clarissa respondeu com a mesma calma perturbadora. "Para mim não é nem uma coisa nem outra. É uma confusão sobre o que eu sou." A risada de Renato desta vez veio mais alta, mais performática, projetada para o ambiente ao redor, como se precisasse de uma plateia para confirmar que aquilo era absurdo. "Uma confusão", ele repetiu, olhando rapidamente ao redor com aquele sorriso que pedia conivência. "Ouvi isso. A garçonete tem filosofia." 2 homens na mesa mais próxima deram uma risada breve. Era o tipo de risada que as pessoas dão quando não sabem se deveriam rir. Mas o homem mais poderoso da sala riu primeiro. Clarissa não se abalou. "O senhor pode chamar do que quiser", ela disse. "Mas minha resposta não muda." Foi nesse momento que Renato fez o erro que mudaria tudo. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó, uma carteira de couro que valia mais do que muitos salários, e retirou algumas notas com aquela displicência de quem está acostumado a resolver qualquer coisa com papel e tinta. "Então vamos fazer diferente", ele disse, colocando o dinheiro sobre a bandeja de Clarissa com uma calma que era pior do que qualquer grito. 500. E você não precisa nem dançar bem. Só precisa dançar comigo." O salão, que havia continuado funcionando normalmente até aquele ponto, começou a perceber que algo estava acontecendo. Algumas conversas baixaram de volume. Algumas cabeças se viraram discretamente.
Dona Beatriz Sampaio colocou a taça sobre a mesa com um clique suave e se levantou da cadeira com a velocidade tranquila de quem não tem pressa, porque sabe exatamente o que está prestes a fazer. Mas antes que ela chegasse, Clarissa olhou para as notas sobre a bandeja. Olhou por um longo segundo, e então ergueu os olhos para Renato com uma expressão que nenhum dos presentes naquela sala iria esquecer tão cedo. Não era raiva, não era humilhação, não era nem mesmo orgulho ferido. Era clareza. "E senhor?", ela disse, com uma voz que parecia ter vindo de um lugar muito mais fundo do que a garganta. "Eu já dancei no Teatro Alvorada, no palco principal, frente a 2.300 pessoas. Durante 11 anos, dancei em palcos que o senhor nunca vai pisar." O mundo parou. Não metaforicamente. As conversas pararam de verdade. A música continuou, porque o pianista não sabia o que estava acontecendo, mas o salão todo havia se voltado discretamente para aquela cena, como se um campo gravitacional invisível tivesse redirecionado a atenção de cada pessoa no ambiente. Renato ficou com a mão no ar, a carteira ainda aberta, os olhos fixos nela com uma expressão que ele claramente não estava acostumado a ter. A expressão de quem não sabe o que vem a seguir. "Então", Clarissa concluiu, pegando a bandeja com calma e tirando as notas de cima dela com a ponta dos dedos, devolvendo-as para a mesa sem largar o olhar de Renato. "Guarde o seu dinheiro. E da próxima vez que quiser dançar com alguém, tente um convite." Ela girou nos calcanhares com uma leveza que só tem quem passou anos treinando o próprio corpo a ser preciso, e caminhou de volta em direção à cozinha sem olhar para trás. O salão ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. E então Dona Beatriz Sampaio, a mulher que havia organizado aquele evento, que havia fundado escolas, que havia construído uma reputação ao longo de décadas de trabalho real, começou a aplaudir. Devagar, com as mãos espalmadas. O tipo de aplauso que não é entusiasmado. É respeitoso. Rodrigo Menezes, sem pensar, levantou a câmera. E Renato Cavalcante ficou ali de pé, com a carteira na mão, cercado por um silêncio que era mais eloquente do que qualquer palavra que alguém pudesse dizer. Naquela noite, ele havia chegado ao Salão Imperiale para ser visto fazendo algo com excelência. Conseguiu, mas não do jeito que havia planejado. O que ninguém ainda sabia, nem Renato, nem Dona Beatriz, nem o salão inteiro que havia acabado de assistir àquela cena, era que aqueles 30 segundos eram apenas o começo de uma história muito maior. Uma história que começava com uma recusa e terminaria com uma revelação que nenhum deles estava preparado para receber. Porque Clarissa Nunes não era apenas uma ex-bailarina que servia champanhe em eventos de gala. Ela era a razão pela qual o Salão Imperiale ainda estava de pé. E Renato Cavalcante estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. A porta vai e vem da cozinha bateu 2 vezes antes de parar. Clarissa encostou as costas na parede de aço inoxidável e fechou os olhos por exatamente 5 segundos. Não mais. Ela havia aprendido, ao longo de muitos anos difíceis, que 5 segundos eram suficientes para respirar sem desmoronar. Mais do que isso era perigoso. Mais do que isso, e o corpo começava a acreditar que tinha permissão para sentir tudo de uma vez. E ela não podia se dar esse luxo, não ali, não naquela noite. Clarissa. A voz veio de Fabiana Luz, que havia entrado pela mesma porta segundos depois, ainda com o avental de trabalho e uma expressão que misturava admiração com preocupação genuína. Fabiana tinha o tipo de rosto que envelhece bem porque nunca escondeu nada. Cada linha era uma história que ela não tinha vergonha de contar. Havia chegado àquela cozinha décadas atrás como auxiliar de preparo, tinha aprendido cada técnica no próprio erro e hoje comandava uma equipe de 14 pessoas com a mesma firmeza tranquila com que Clarissa havia encarado Renato Cavalcante alguns minutos antes. "Você está bem?" Fabiana perguntou parando na frente dela. "Estou", Clarissa respondeu. E era verdade. Não era o tipo de "estou bem" que as pessoas dizem quando não estão. Era o tipo que vem de quem já passou por coisas muito piores e aprendeu a diferença entre dor de verdade e desconforto momentâneo. Fabiana ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto da outra mulher com atenção. O salão inteiro viu. Ela disse por fim com cuidado. "E quando eu saí, Dona Beatriz ainda estava de pé." Clarissa abriu um sorriso pequeno, não de vitória,
De algo mais complexo e mais quieto do que isso. Dona Beatriz sempre soube se posicionar, ela respondeu. E você também, Fabiana disse. Mas isso vai ter consequência, Clarissa. Esse homem não é o tipo que aceita não e segue em frente. Foi a primeira vez naquela noite que Clarissa deixou algo diferente atravessar o rosto. Não era medo, era reconhecimento. A diferença entre quem nunca enfrentou uma tempestade e quem já sabe exatamente como o céu fica antes de uma. Eu sei, ela disse. Mas eu também já não sou o tipo que muda de resposta porque alguém ficou com raiva. Fabiana assentiu devagar. E então, porque era o tipo de mulher que expressa cuidado através de ação e não de discurso, virou-se de volta para a cozinha e disse: vai beber água. Você tem mais 2 horas de turno. Do outro lado da porta vai e vem, o salão havia retomado sua respiração normal. A música continuava. As conversas haviam sido reatadas com aquela velocidade característica dos ambientes onde as pessoas são treinadas desde cedo a não deixar nenhum silêncio durar tempo demais. Copos foram reenchidos, risos foram reajustados. E a superfície voltou a parecer exatamente o que sempre havia parecido. Uma noite perfeita entre pessoas perfeitas num lugar perfeito. Mas embaixo da superfície, alguma coisa havia se movido. Renato Cavalcante estava sentado de volta à mesa, com Viviane ao lado, e tinha na frente dele uma taça de vinho que não havia tocado desde que Clarissa havia saído da sala. Viviane o conhecia bem o suficiente para saber que o silêncio dele não era tranquilidade, era processamento. Era o tipo de quietude que antecedia uma decisão. O que foi isso? Ela perguntou em voz baixa, sem olhar para ele, fingindo observar a pista de dança. Nada, ele respondeu. Renato, eu disse que foi nada, Viviane. Ela não insistiu. Havia aprendido, nos anos que passara ao lado dele, que insistir nesse tom específico de voz era perda de tempo. Mas havia também aprendido a ler o que ele não dizia. E o que ele não estava dizendo naquele momento era alto o suficiente para ela ouvir com clareza. Ele havia sido recusado, em público, por uma garçonete. E o pior não era a recusa. O pior era que ela havia saído da cena com mais dignidade do que ele. E todo mundo havia visto. Do outro lado do salão, Dona Beatriz Sampaio havia voltado a sentar, mas seus olhos continuavam atentos. Ela conversava com o secretário da Fundação Alvorada, um homem chamado Percival Andrade, que anotava algo num caderno pequeno com a seriedade de quem leva cada palavra a sério. Você a conhece? Percival perguntou em voz baixa, inclinando levemente a cabeça na direção da cozinha. Conheço, Dona Beatriz respondeu, com uma segurança que não precisava de explicação. E conheço a história dela também. Deve ser uma história e tanto, ele disse. É, ela confirmou com um tom que fechava o assunto e abria ao mesmo tempo uma porta para algo maior. É exatamente isso. Semanas antes daquela noite, Clarissa havia chegado ao Salão Imperiale por um caminho que não era direto. Nada na vida dela havia sido direto por um bom tempo. Ela havia começado a dançar ainda criança, naquele período da vida em que o corpo aprende coisas que a cabeça ainda não tem vocabulário para descrever. A dança não havia sido uma escolha consciente, da forma como adultos escolhem carreiras. Havia sido um reconhecimento. Como se o movimento já existisse dentro dela e a aula tivesse sido apenas o lugar onde ele encontrou saída. Aos poucos, o que começou como talento foi se tornando disciplina. E o que foi disciplina foi se tornando identidade. Clarissa não apenas dançava. Ela era uma bailarina da mesma forma que algumas pessoas são médicas ou mães ou professoras, não como função, mas como essência. Quando entrou para o corpo de baile do Teatro Alvorada, acreditou que havia chegado, não ao topo, porque sabia que o topo é sempre mais alto do que parece, mas chegado a um lugar que era real, que havia custado anos de trabalho, que era seu de uma forma que ninguém podia tirar. Por 11 anos, aquele palco foi o centro do mundo dela. E então, o mundo dela quebrou. Não de uma vez. Nunca é de uma vez. Foi aos poucos, da forma silenciosa e devastadora com que as coisas realmente importantes se desfazem. Primeiro veio a lesão. Uma ruptura no tornozelo direito durante um ensaio de rotina. O tipo de acidente que acontece num segundo,
e leva meses para ser compreendido em toda a sua extensão. Depois vieram as cirurgias, depois a reabilitação, depois a tentativa de retorno que não foi o que ela havia esperado que fosse. O corpo havia mudado. Não estava quebrado, mas havia mudado. E no mundo da dança profissional, mudado é uma palavra que pode significar muitas coisas, e nem todas elas têm solução. A diretora artística do Teatro Alvorada, uma mulher chamada Soraya Monteiro, havia sido direta com ela numa tarde de outono que Clarissa ainda lembrava em detalhes que machucavam. Você ainda é uma bailarina extraordinária, Clarissa. Mas o repertório da próxima temporada exige um nível físico que, honestamente, não sei se você consegue entregar agora. E eu não posso arriscar a temporada para descobrir. Havia algo de genuíno naquelas palavras. Soraya não era uma vilã. Era uma gestora que tinha responsabilidades maiores do que a história de uma única pessoa. Clarissa entendeu isso. Compreender, no entanto, não tornava a coisa menos dolorosa. Ela saiu do Teatro Alvorada carregando 11 anos de memórias e um vazio no peito que não tinha nome ainda. O apartamento onde morava sozinha havia ficado grande demais de repente. As manhãs, que antes começavam com alongamento e café e a antecipação de um dia de trabalho que ela amava, passaram a começar com silêncio, com aquela qualidade específica de silêncio que não é paz, mas ausência. Ela tentou. Deu aulas particulares por algum tempo. Depois tentou trabalhar numa escola de dança. Mas cada vez que entrava num estúdio e via bailarinos jovens aquecendo nas barras, sentia algo que não conseguia domesticar. Não era inveja, era saudade do tipo que dói, porque o que você perdeu era real e valioso e não vai voltar da mesma forma. Foi Fabiana quem a encontrou. Não literalmente, mas quase. Elas se conheciam por intermédio de uma amiga em comum, e quando Fabiana soube que Clarissa estava procurando trabalho, qualquer trabalho com urgência real, a ligação foi direta. Não é o que você fazia, Fabiana havia dito ao telefone, sem rodeios. Mas é honesto. O ambiente é bom e eu garanto que ninguém vai te tratar mal enquanto eu estiver aqui. Clarissa havia aceitado não porque era o que queria. Havia aceitado porque era o que havia. E às vezes a diferença entre afundar e seguir em frente é simplesmente a capacidade de aceitar o que há sem fingir que é o que você queria. De volta ao salão, a noite avançava com sua própria lógica dourada. Rodrigo Menezes havia fotografado centenas de eventos assim ao longo da carreira. Sabia o que era digno de registro e o que era apenas decoração cara. A cena que havia presenciado entre Clarissa e Renato havia sido diferente. Havia algo ali que não era apenas tensão social. Era verdade. E verdade, em fotografias, aparece de um jeito que não pode ser fabricado. Ele verificou as imagens na câmera enquanto esperava o próximo momento. A foto que havia tirado no instante em que Dona Beatriz se levantara para aplaudir era extraordinária. A senhora de branco de pé, o salão ao fundo levemente desfocado, e no primeiro plano, a porta vai e vem da cozinha ainda oscilando depois que Clarissa havia passado por ela. Ausência que conta mais do que presença. Ele sabia reconhecer quando isso acontecia. Foi quando sentiu uma presença ao lado. "Você fotografou?", disse a voz. Rodrigo se virou. Era Renato Cavalcante, de pé ao seu lado, com uma taça na mão e uma expressão que havia sido cuidadosamente reconstruída para parecer casual. "É meu trabalho", Rodrigo respondeu, com calma profissional. "Eu gostaria que essas fotos não circulassem", Renato disse. Não era um pedido. Era a formulação educada de uma instrução. Rodrigo olhou para ele por um momento. Tinha o tipo de rosto de quem já ouviu muitas versões dessa conversa e não se impressiona com nenhuma delas. "Fui contratado pela Fundação Alvorada", ele respondeu. "Os direitos das imagens são deles." Algo passou pelo rosto de Renato. Rápido demais para ter nome certo, mas estava ali. "Então vou falar com a Fundação", ele disse, ajeitando o paletó com aquele gesto mecânico de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos. "Pode falar", Rodrigo concordou, com uma neutralidade que era mais eficaz do que qualquer confronto. Renato se afastou. Rodrigo olhou para a porta da cozinha mais uma vez. Havia algo naquela história que ainda não havia sido contado. Sentia isso com a mesma certeza com que sentia quando uma fotografia estava prestes a acontecer. Dentro da cozinha,
Clarissa havia retomado o turno. Bandejas, taças, sorrisos profissionais. O trabalho continuava sendo o mesmo que era antes daquela cena. E ela o fazia com a mesma competência de sempre. Mas alguma coisa havia mudado no ar ao redor dela. Os colegas a olhavam de um jeito ligeiramente diferente, com aquela mistura de respeito e curiosidade que as pessoas reservam para quem faz algo que elas mesmas não saberiam fazer. Ninguém perguntou nada diretamente. Mas Felipe Rocha, o barman mais jovem da equipe, colocou uma caneca de chá quente na bancada ao lado dela sem dizer uma palavra, com um gesto direto de quem não sabe articular cuidado, mas o sente de verdade. Clarissa olhou para a caneca. Olhou para ele. Obrigada, ela disse. Felipe assentiu e voltou para o balcão sem fazer nada disso maior do que precisava ser. Foi nesse momento que a mensagem chegou. O celular de Clarissa vibrou no bolso do avental. Ela o carregava no silencioso durante o turno, mas havia configurado uma vibração específica para o número da escola onde a filha estudava. E era esse número que piscava na tela agora. Ela olhou para a mensagem. Leu uma vez. Leu duas. E pela primeira vez naquela noite, depois de tudo que havia enfrentado no salão, depois da recusa, depois do aplauso, depois da pressão, Clarissa Nunes sentiu os olhos arderem de verdade. Não de raiva, não de exaustão, de medo. O tipo mais silencioso e mais honesto de todos. A mensagem era da coordenadora pedagógica da escola. Simples, direta, sem alarme excessivo, mas com informação suficiente para mudar completamente o peso daquela noite. Clarissa, preciso falar com você com urgência sobre sua filha. Pode me ligar assim que possível? Ela olhou para a porta vai e vem. Olhou para o relógio. Calculou quanto tempo faltava para o fim do turno com aquela precisão fria que o desespero às vezes traz. Do lado de fora, o Salão Imperiale continuava sendo o lugar mais bonito da cidade. Do lado de dentro, uma mãe estava prestes a descobrir que a noite que achava que havia terminado ainda nem havia começado. A ligação durou 4 minutos e 30 segundos. Clarissa sabia o tempo exato porque ficou olhando para o relógio na parede da cozinha durante toda a conversa. Como se os ponteiros pudessem fazer aquilo passar mais rápido ou mais devagar, dependendo de como ela os encarasse. Era um hábito antigo, medir o tempo durante as coisas difíceis. Uma forma de lembrar ao próprio corpo que tudo tem duração. Que nada, nem mesmo o que dói mais fundo, dura para sempre. A coordenadora pedagógica se chamava Ivone Barreto. Tinha uma voz de quem escolhe cada palavra com cuidado, daquelas vozes que foram treinadas ao longo dos anos a transmitir informações delicadas sem transformá-las em catástrofe antes da hora. Mas havia algo por baixo da calma profissional, uma tensão contida, uma urgência administrada, que Clarissa sentiu já nos primeiros segundos. Clarissa, obrigada por retornar tão rápido. Sei que você está trabalhando. Pode falar, Ivone. O que aconteceu com Lara? Uma pausa. Curta, mas real. Lara está bem fisicamente. Quero deixar isso claro antes de qualquer coisa. Ela está aqui comigo, segura. O tipo de alívio que vem depois de uma frase assim é quase físico. Clarissa sentiu os ombros descerem meio centímetro sem que ela mandasse. O que foi então? Hoje, durante a aula de educação física, Ivone começou com aquela cadência cuidadosa. A professora percebeu que Lara estava chorando no canto do ginásio. Quando foi conversar, Lara disse que estava com dor no tornozelo. Mas quando a professora perguntou se havia se machucado, ela disse que não, que a dor era antiga. Clarissa fechou os olhos. Fomos verificar a ficha dela e vimos que não há nenhum histórico de lesão registrado. Mas o que me preocupou não foi a dor física, Clarissa. Foi o que Lara disse depois quando perguntei se ela queria ligar para você. O que ela disse? Ela disse. Ivone fez uma pausa breve. Minha mãe já tem coisa demais para carregar. Eu não quero ser mais uma. O silêncio que se seguiu na cozinha do Salão Imperiale não foi o mesmo silêncio de antes. Não era o silêncio de quem respira fundo por 5 segundos para não desmoronar. Era o silêncio de quem já desmoronou por dentro e está tentando entender a extensão do estrago antes de se mover. Lara tinha 12 anos. 12 anos e já havia aprendido sozinha, em silêncio, a engolir a própria dor para não aumentar o peso da mãe. Clarissa conhecia esse aprendizado.
Havia feito o mesmo quando criança. E havia jurado para si mesma, numa tarde muito específica que ela ainda lembrava com clareza de detalhes, que a filha nunca precisaria aprender aquilo. Havia falhado nessa promessa sem perceber. Eu vou até lá assim que terminar o turno, ela disse, com a voz firme apesar de tudo. 1 hora, no máximo. Ela vai estar aqui, Ivone respondeu. E Clarissa? Ela é uma menina extraordinária. Mas ela está carregando algo que é grande demais para uma criança carregar sozinha. Eu sei, Clarissa disse. Obrigada. Ela desligou. Ficou parada por um momento com o celular na mão, olhando para a tela escura como se ela pudesse revelar algo que as palavras não haviam dito. Felipe Rocha, que estava a 3 metros de distância e tinha a sensibilidade discreta de quem aprendeu a ler o ambiente antes de aprender a falar, virou de costas para a bancada e fingiu se concentrar em algo que não precisava de concentração. Era a forma mais gentil que ele conhecia de dar privacidade a alguém num espaço sem paredes. Clarissa respirou, guardou o celular e voltou para o salão com a bandeja no braço e o rosto composto, porque ainda havia 1h30 de turno, porque o aluguel não pagava a si mesmo e porque Lara havia passado a vida inteira vendo a mãe segurar as coisas com as próprias mãos. Ela não ia dar à filha o espetáculo do desmoronamento numa cozinha de gala. Do outro lado do salão, Renato Cavalcante havia tomado uma decisão. Não era uma decisão impulsiva. Renato raramente tomava decisões impulsivas. Essa era uma das poucas coisas verdadeiramente admiráveis nele, embora poucos soubessem separá-la de tudo o mais que ele era. Ele processava, calculava, e então agia com uma precisão que havia construído e destruído negócios em proporções iguais ao longo dos anos. O que havia acontecido mais cedo naquela noite havia ficado na cabeça dele de um jeito que ele não conseguia organizar. Não era vergonha, ou pelo menos ele preferia não chamar assim. Era uma espécie de incompreensão ativa. Aquele estado mental de quem encontra uma variável que não estava no cálculo e não consegue seguir em frente sem entendê-la. Quem era aquela mulher? Ele havia pedido a Viviane que descobrisse. Viviane, que tinha contatos em praticamente todos os setores da cidade e uma capacidade assustadora de obter informações sem que ninguém percebesse que havia sido investigado, havia passado os últimos 40 minutos no celular com discrição cirúrgica, enquanto participava de conversas paralelas, com a mesma atenção aparente. Agora ela estava de volta à mesa, com aquela expressão específica que usava quando tinha algo relevante para dizer e estava decidindo a melhor ordem para dizê-lo. Encontrei, ela disse, em voz baixa, virando levemente o corpo para ele. E? O nome completo dela é Clarissa Nunes. Trabalha aqui há pouco mais de 1 ano. Antes disso, foi bailarina principal do Teatro Alvorada por 11 anos. Saiu depois de uma lesão séria no tornozelo. Renato não disse nada, mas alguma coisa no rosto dele mudou. Não muito, não de forma que qualquer outra pessoa na mesa pudesse notar. Mas Viviane notou. Tem mais, ela continuou. Antes de entrar para o corpo de baile, ela fez faculdade de artes cênicas com bolsa integral. Terminou com distinção. Havia planos de seguir carreira internacional depois da lesão, mas não deu certo. Por quê? Viviane hesitou por meio segundo. Ela tem uma filha, cria sozinha. O pai saiu quando a menina tinha menos de 1 ano. O silêncio de Renato desta vez foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio de quem processa estratégia. Era o silêncio de quem recebeu uma informação que não esperava e não sabe ainda o que fazer com ela. Ela mora num bairro simples do outro lado da cidade. Viviane completou. Pega 2 ônibus para chegar aqui. Renato pegou a taça de vinho. Bebeu. Colocou de volta na mesa com um cuidado que não era habitual nele. Por que você está me dizendo tudo isso com esse tom? Ele perguntou. Que tom? O tom de quem está me dando contexto que eu não pedi. Viviane o olhou por um momento com aquela franqueza rara que ela reservava para os momentos em que o custo de ser honesta era menor do que o custo de ficar calada. Porque você está prestes a fazer alguma coisa em relação a ela, ela disse. E eu acho que você deveria saber com quem está lidando antes de fazer. Renato não respondeu, mas também não negou. A noite estava chegando ao fim quando Dona Beatriz Sampaio interceptou Clarissa perto da saída de serviço. Não foi uma interceptação dramática.
Dona Beatriz não fazia nada de forma dramática. Era o tipo de mulher que havia aprendido, ao longo de uma vida inteira de trabalho real, que as coisas importantes não precisam de encenação para serem importantes. Ela simplesmente estava ali, de pé perto da porta, com uma taça d'água na mão e uma expressão que não era de pena. Era de reconhecimento. "Clarissa", ela disse. Clarissa parou. Havia algo na voz de Dona Beatriz que não era possível ignorar. Não pela autoridade, mas pela qualidade da atenção. Era a voz de alguém que realmente via você. "Dona Beatriz, você vai bem?" "Vou", Clarissa respondeu. E desta vez, o "vou" tinha uma fissura pequena que ela não conseguiu esconder completamente. Dona Beatriz ouviu. Não comentou. "Eu queria te dizer uma coisa." A senhora começou colocando a taça sobre uma superfície próxima com calma. "O que você fez esta noite não foi pequeno. Sei que pode parecer que foi apenas uma resposta numa sala cheia de gente que não importa. Mas não foi." Clarissa ficou em silêncio, esperando. "Eu conheço Renato Cavalcante há muitos anos", Dona Beatriz continuou. "Conheço o que ele constrói e conheço o que ele destrói. E posso te dizer, com a certeza de quem observou esse homem de perto durante muito tempo, que ninguém responde a ele daquele jeito. Não porque seja errado, mas porque a maioria das pessoas tem medo das consequências." "Eu também tenho medo das consequências", Clarissa disse com uma honestidade simples que desarmou a conversa inteira. Dona Beatriz a olhou com algo que se aproximava de afeto genuíno. "Eu sei. Por isso o que você fez vale ainda mais." Houve uma pausa em que as duas mulheres ficaram em silêncio. E o silêncio não foi incômodo. Era o tipo que acontece entre pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras para que ele tenha significado. "Você tem uma filha", Dona Beatriz disse então. Não era pergunta. Clarissa ergueu os olhos. "Tenho." "Como ela se chama?" "Lara." Dona Beatriz repetiu o nome baixinho como se estivesse guardando. "Cuida bem dela", ela disse. "E cuida bem de você também. As duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, não uma no lugar da outra." Clarissa sentiu a garganta apertar de um jeito que não havia acontecido no salão. Não quando o dinheiro foi colocado na bandeja, não quando ela devolveu as notas na frente de todo mundo. Havia algo naquelas palavras simples que chegou num lugar que a cena toda não havia alcançado. Porque Dona Beatriz havia dito exatamente o que Ivone havia dito de outra forma, e o que Lara havia demonstrado de outra forma ainda, e o que Clarissa sabia, lá no fundo, mas havia guardado embaixo de turnos duplos e contas em dia, e o orgulho silencioso de quem não pede ajuda. Ela estava se cuidando em detrimento de si mesma, e a filha havia aprendido a fazer o mesmo. "Obrigada", Clarissa disse, com uma voz que era pequena, mas não era fraca. Dona Beatriz assentiu. E então, antes de se afastar, disse mais uma coisa, baixa, direta, sem cerimônia. "Percival vai entrar em contato com você nos próximos dias. Tenho algo para te propor. Não precisa responder agora, só precisa ouvir." Clarissa ficou parada olhando para a senhora se afastar pelo corredor com aquela elegância tranquila de quem não precisa se apressar porque sabe exatamente para onde está indo. Percival vai entrar em contato. O secretário da Fundação Alvorada. O homem que havia anotado algo no caderno enquanto Beatriz observava a cena do salão. O que havia ali? O que Dona Beatriz havia visto naquela noite que ainda não era visível para mais ninguém? 40 minutos depois, Clarissa entrou na escola de Lara. Os corredores estavam vazios naquele horário, iluminados pela luz fria de lâmpadas fluorescentes que faziam tudo parecer mais sério do que precisava ser. Os passos dela ecoavam num silêncio que era completamente diferente do silêncio do Salão Imperiale. Não havia cristal nem champanhe aqui. Havia cartazes de projetos escolares nas paredes, uma mochila esquecida num banco de corredor e o cheiro específico de um lugar onde crianças passam os dias. Ivone Barreto a recebeu na porta da sala de coordenação com um aperto de mão firme e uma expressão que combinava profissionalismo com humanidade na proporção certa. "Ela está aqui", Ivone disse, abrindo a porta. Lara estava sentada numa cadeira perto da janela, com os joelhos dobrados para o peito e os olhos fixos em algum ponto do chão. Tinha o cabelo solto, igual ao da mãe, escuro e denso, e uma expressão que tentava ser neutra, mas que, para Clarissa,
Era completamente legível. Era a expressão de quem está esperando ser um problema. Clarissa entrou, fechou a porta com suavidade e foi direto até a filha. Não disse nada ainda. Sentou-se na cadeira ao lado, de frente para a mesma janela, e ficou quieta por um momento. Lara a olhou de soslaio. Você não precisava vir, a menina disse. A voz era baixa, mas havia algo firme nela. Algo que Clarissa reconheceu porque era a mesma firmeza que ela própria usava quando queria parecer mais inteira do que estava. Eu sei que não precisava, Clarissa respondeu. Vim porque quis. Você estava trabalhando. Estava. E agora estou aqui. Lara olhou de volta para o chão. Havia uma batalha pequena acontecendo naquele rosto jovem, entre o alívio de ter a mãe ali e a culpa de tê-la tirado de onde estava. Ivone disse que seu tornozelo doeu. Clarissa disse com calma. Lara encolheu levemente os ombros. Às vezes dói. Não é nada. Quando começou? Uma pausa. Faz um tempo. Clarissa sentiu o peso daquilo pousar sobre ela com uma clareza que machucou. A filha havia estado carregando uma dor física e quem sabe o que mais, sem dizer uma palavra. Porque havia aprendido, observando a mãe, que carregar em silêncio era a forma correta de ser forte. E Clarissa havia ensinado isso sem querer. Havia ensinado com cada turno duplo, com cada conta paga na exatidão, com cada vez que havia respondido "Estou bem", quando não estava completamente. "Lara", ela disse, virando o corpo para a filha. A menina a olhou. "Você não é um peso", Clarissa disse. "Simples, direto, sem preparação ou discurso. Você nunca foi. E nada que eu carregue vai ser grande demais para que eu pare de querer carregar você junto." O queixo de Lara tremeu. Só uma vez, mas foi o suficiente. "Você trabalha tanto", a menina disse com aquela mistura específica de admiração e tristeza que só os filhos conseguem sentir pelos pais ao mesmo tempo. "Eu trabalho porque quero construir algo para nós duas", Clarissa respondeu. "Mas se eu estiver construindo e você estiver ficando para trás, então eu estou construindo a coisa errada." Lara abriu a boca, fechou. E então, com aquela velocidade súbita que o choro tem quando não consegue mais ser contido, jogou os braços em volta da mãe e enterrou o rosto no ombro dela. Clarissa a segurou com os 2 braços. Forte. Do jeito que segurava quando Lara era pequena o suficiente para caber inteira no colo, e o mundo ainda não havia chegado para complicar as coisas. Ivone Barreto, do outro lado do vidro da porta, virou discretamente de costas. Naquele corredor silencioso, numa escola vazia a essa hora, 2 pessoas que haviam passado tempo demais sendo fortes uma para a outra, finalmente pararam. E foi nesse abraço, longe do salão Imperiale, longe dos lustres de cristal e dos homens de terno, que a história de Clarissa Nunes começou a mudar de verdade. Ela ainda não sabia o que Dona Beatriz queria propor. Ainda não sabia o que Renato Cavalcante estava planejando. Ainda não sabia que a foto que Rodrigo Menezes havia tirado naquela noite estava prestes a chegar em lugares que nenhum dos dois havia imaginado. Mas sabia, com uma certeza que nenhuma dor tinha conseguido apagar, que ela e Lara iam ficar bem. Não porque o mundo fosse justo, mas porque ela havia parado de esperar que ele fosse. Dias se passaram. A vida de Clarissa continuou com a mesma geometria de sempre. Turnos no salão Imperiale, manhãs com Lara, contas que precisavam ser pagas na exatidão de quem não tem margem para erro. Mas havia algo diferente agora. Uma consciência nova que ela carregava junto com tudo o mais. Ela havia passado a prestar atenção diferente em Lara. Não a atenção ansiosa de quem vigia. A atenção presente de quem realmente vê. E o que via a enchia de uma mistura de orgulho e dor que ela ainda estava aprendendo a nomear. Lara era extraordinária. Tinha aquela inteligência quieta de algumas crianças que observam muito antes de falar, que guardam mais do que mostram, que entendem o mundo com uma profundidade que não combina com a idade. Mas havia também, por baixo de tudo isso, uma menina que havia aprendido cedo demais que existir tem custo. Clarissa estava determinada a mudar isso. Ainda não sabia exatamente como, mas estava determinada. Foi numa tarde comum, enquanto Lara fazia o dever de casa na mesa da cozinha e Clarissa preparava o jantar,
que o celular vibrou com um número desconhecido. Clarissa Nunes? A voz era masculina, educada, com aquela precisão de quem está acostumado a fazer contato profissional. Aqui é Percival Andrade, secretário da Fundação Alvorada. Dona Beatriz pediu que eu ligasse. Clarissa desligou o fogão. Pois não, Percival. Estava esperando esse contato. Dona Beatriz gostaria de encontrar com você pessoalmente, se possível. Amanhã à tarde, na sede da Fundação. Ela prefere explicar tudo pessoalmente. Clarissa olhou para Lara, que tinha os olhos no caderno e o lápis na mão, mas havia erguido levemente a cabeça ao perceber a mudança no tom da mãe. Estarei lá, Clarissa respondeu. A sede da Fundação Alvorada ficava num casarão reformado no centro histórico da cidade. Era o tipo de construção que havia sido muita coisa ao longo dos anos. Residência, escritório, depósito, antes de encontrar sua vocação definitiva nas mãos de Dona Beatriz. Agora tinha o aspecto de um lugar que sabe o que é. Paredes altas, janelas grandes que deixavam entrar luz sem esforço e, por toda parte, aquele silêncio produtivo de quem trabalha com propósito. Percival a recebeu na entrada com a pontualidade exata de quem respeita o tempo dos outros porque respeita o próprio. Era um homem de meia idade com óculos redondos e aquele jeito de se mover que sugere que cada gesto foi pensado antes de ser executado. Dona Beatriz está te esperando, ele disse, conduzindo-a por um corredor com fotos nas paredes. Clarissa olhou para as imagens enquanto caminhava. Eram fotos de projetos da fundação, escolas construídas, crianças em salas de aula, espetáculos em palcos improvisados em comunidades que nunca haviam tido teatro. E numa das fotos, quase no fim do corredor, havia uma imagem que a fez parar completamente. Era ela. Uma foto antiga de uma apresentação no Teatro Alvorada. Ela estava no ar, literalmente, num salto que ela reconhecia como o ponto mais alto de uma coreografia que havia dançado centenas de vezes. A foto tinha aquela qualidade específica de imagens que capturam não apenas o movimento, mas o que está por dentro do movimento. Dona Beatriz a acompanha há muitos anos, Percival disse, parando ao lado dela. Não havia julgamento na frase. Era apenas informação. Clarissa não respondeu. Ficou olhando para a foto por mais um momento, para aquela versão de si mesma suspensa no ar, sem saber ainda o que estava por vir. E então continuou caminhando. Dona Beatriz estava numa sala ampla com uma mesa de madeira escura no centro e duas janelas abertas para um jardim interno. Levantou-se quando Clarissa entrou, com aquela cordialidade genuína que não precisa ser performática para ser sentida. Obrigada por vir, ela disse, indicando a cadeira à frente. Como está Lara? Clarissa se surpreendeu ligeiramente com a pergunta direta. Depois lembrou que Dona Beatriz era exatamente o tipo de pessoa que pergunta o que quer saber sem rodeios. Melhor, ela respondeu. Estamos conversando mais. Bom, Dona Beatriz disse, com uma satisfação simples. Então abriu uma pasta sobre a mesa. Vou ser direta, porque acho que você aprecia isso. Aprecio. A Fundação Alvorada vai lançar um projeto novo. Um programa de dança para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 3 bairros, 2 sessões por semana em cada um, com apresentação pública ao final de cada semestre. Dona Beatriz pausou. Preciso de alguém para coordenar e ensinar. Alguém que conheça dança de verdade. Não de manual. De dentro. Clarissa ficou quieta. Já tínhamos algumas pessoas em vista. Dona Beatriz continuou. Mas naquela noite no Salão Imperiale, quando te vi responder aquele homem do jeito que você respondeu, percebi que o que precisava não era apenas de alguém com técnica, era de alguém com caráter. Porque as crianças que vão participar desse programa precisam ver os dois juntos. Precisam entender que dignidade e competência não são coisas separadas. O jardim lá fora tinha um pé de jasmim que Clarissa notou porque o cheiro entrou pela janela naquele exato momento. Ela não saberia explicar por que esse detalhe ficou tão fixo na memória, mas ficou. Qual seria a carga horária? Ela perguntou com a voz firme de quem está sentindo muito, mas pensa primeiro. Suficiente para que você possa reduzir os turnos no Salão Imperiale. Dona Beatriz respondeu. E a remuneração vai cobrir essa diferença com folga. Você já falou com Fabiana? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la. Dona Beatriz sorriu levemente. Fabiana Luz é uma das pessoas que me indicou seu nome, independentemente da noite da gala.
Clarissa olhou para a pasta aberta, para os documentos que ainda não havia lido, mas que já sentia o peso, para a foto no corredor que havia congelado seus passos. E então olhou para Dona Beatriz com a honestidade direta de quem não tem energia para ser outra coisa. Meu tornozelo não é mais o que era, ela disse. Não consigo fazer tudo o que fazia antes. Não precisa, Dona Beatriz respondeu sem hesitar. As crianças não precisam de perfeição técnica. Precisam de alguém que entenda o que a dança faz por dentro. Você sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Foi essa frase. Não foi a remuneração, não foi a carga horária, não foram os documentos da pasta. Foi essa frase específica que chegou num lugar que Clarissa havia fechado com cuidado depois da lesão e não havia aberto completamente desde então. O que a dança faz por dentro. Ela sabia. Sabia como mais ninguém sabia. Sabia porque havia vivido isso desde criança, porque havia construído uma identidade inteira ao redor desse saber e porque a lesão havia tirado o palco, mas não havia conseguido tirar o saber. Preciso de alguns dias para pensar, ela disse. Claro, Dona Beatriz respondeu, mas não muito tempo. O programa começa em breve. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Renato Cavalcante recebia uma ligação que não estava esperando. Era do gerente de relações públicas do Grupo Cavalcante, um homem chamado Sandro Pires, que tinha a habilidade específica de transformar problemas em informações administráveis antes de apresentá-los ao chefe. Mas, desta vez, havia algo na voz dele que fugia do padrão habitual. Renato, preciso te mostrar alguma coisa. Pode ser agora? 30 minutos depois, Sandro estava no escritório com um tablet na mão e uma expressão que combinava desconforto profissional com aquela satisfação involuntária de quem está prestes a contar uma história surpreendente. A foto circulou, ele disse, colocando o tablet sobre a mesa. Renato olhou para a tela. Era a imagem que Rodrigo Menezes havia tirado naquela noite. Dona Beatriz de pé aplaudindo, a porta vai-vem ao fundo ainda em movimento depois que Clarissa havia passado. A legenda, escrita por um perfil com muitos seguidores que havia estado no evento, dizia apenas: quando ela disse não, o salão inteiro parou. E quem aplaudiu foi quem mais entende de elegância verdadeira. A publicação havia sido compartilhada milhares de vezes. Os comentários eram de um tom uniforme, admiração pela atitude de Clarissa, reconhecimento de Dona Beatriz e uma curiosidade coletiva sobre quem era a mulher da bandeja que havia respondido ao homem do terno. O nome de Renato não aparecia em lugar nenhum, mas quem estava no evento sabia. E os que sabiam estavam comentando em mensagens privadas que Sandro havia conseguido acessar por canais que Renato preferia não perguntar sobre. Quantas pessoas viram? Renato perguntou, com uma calma que não era tranquilidade. O suficiente para que alguns parceiros já tenham entrado em contato pedindo contexto. Sandro respondeu. Renato ficou de pé, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo com as mãos cruzadas atrás das costas. Era uma postura que Sandro conhecia. Era a postura de quem está decidindo algo. Descobre quem ela é, Renato disse. Já sei quem ela é, Sandro respondeu. Clarissa Nunes, ex-bailarina principal do Teatro Alvorada. Trabalha como garçonete no Imperiale. Filha única, cria uma menina sozinha, mora. Não preciso do endereço. Renato interrompeu, com uma rispidez que era mais reflexo do que intenção. Preciso entender o que ela quer. Sandro piscou. O que ela quer? Ninguém faz o que ela fez sem querer alguma coisa, Renato disse, virando-se da janela. Ninguém recusa dinheiro em público, na frente de um salão cheio, sem ter um objetivo. Houve um silêncio pequeno e significativo. Renato, Sandro disse, com o cuidado de quem sabe que está pisando em terreno irregular. Às vezes as pessoas recusam coisas simplesmente porque não querem. Renato o olhou por um longo momento. E pela primeira vez em muito tempo, não teve uma resposta pronta. Naquela noite, Clarissa estava deitada na cama com Lara adormecida ao lado. A menina havia pedido para dormir no quarto da mãe, e Clarissa havia dito sim sem hesitar, porque havia certas batalhas que não valiam a pena travar e certas necessidades que mereciam ser atendidas sem negociação. Ela ficou olhando para o teto com os pensamentos organizados naquela fila que o silêncio da madrugada cria, cada coisa no seu lugar, cada peso com seu nome. A proposta de Dona Beatriz.
O tornozelo que doía em dias frios. Lara que havia aprendido a se fazer pequena. A foto que havia circulado. E Renato Cavalcante, que ela tinha quase certeza de que não havia terminado. Ela não sabia ainda que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Renato estava sentado no escritório escuro com um copo d'água na mão e a imagem da foto aberta no computador, olhando não para Dona Beatriz, não para a porta vai-vem, para a ausência de Clarissa no centro da foto, para o espaço que ela havia deixado ao sair, e sentindo pela primeira vez em mais anos do que conseguia contar que havia feito alguma coisa errada, não porque havia sido exposto, não porque a foto havia circulado, não porque parceiros haviam ligado pedindo contexto, mas porque sim, porque havia sido errado, e ele sabia disso. Só não sabia ainda o que fazer com esse saber. Renato Cavalcante voltou ao Salão Imperiale sem avisar. Não era o tipo de homem que avisava. Avisar pressupunha que a chegada dele precisava de preparação, e Renato havia passado a vida inteira acreditando que sua presença era o evento em si, não a consequência de um. Mas desta vez, havia algo diferente no jeito como ele entrou. Sem Viviane, sem Sandro, sem a armadura social que normalmente carregava em lugares assim. Era uma quinta-feira à tarde. O salão estava em operação normal de almoço, e ele sentou numa mesa perto da janela, com a quietude de quem não quer ser notado. Fabiana Luz o viu antes de qualquer outro funcionário. Ela estava passando pela área de mesas quando reconheceu o rosto. Não era o tipo de rosto que se esquece facilmente, especialmente depois do que havia acontecido naquele salão semanas atrás. Ela parou, avaliou a situação com a rapidez de quem gerencia crises antes do café da manhã e foi diretamente até Felipe. "O homem da gala está aqui", ela disse em voz baixa. "Mesa 6. Não deixa a Clarissa atender." Felipe assentiu sem perguntar nada. Era o tipo de lealdade prática que não precisa de explicação para funcionar. O problema foi que Clarissa já havia visto. Ela estava atravessando o salão com uma bandeja quando os olhos de ambos se encontraram. Não por acidente, não por busca deliberada de nenhum dos dois, mas com aquela inevitabilidade silenciosa que algumas situações têm. Renato não desviou o olhar. Clarissa também não. Foram 3 segundos, talvez 4. Então ela continuou caminhando. Renato esperou. Pediu um café que não estava com vontade de tomar. Olhou pela janela para a rua lá fora com a atenção vaga de quem está presente no corpo, mas em outro lugar no pensamento. Quando Clarissa passou pela mesa dele pela segunda vez, ele falou: "Com licença." Ela parou. Virou-se com a compostura profissional de sempre. Bandeja no braço, postura ereta. "Senhor, eu queria conversar", ele disse. E havia algo na voz que era diferente do tom da gala. Não havia performance nele agora. Não havia plateia para jogar. Não havia Viviane ao lado. Não havia salão cheio de pessoas que ele precisava impressionar. Era apenas a voz de um homem que havia decidido dizer algo e ainda não sabia bem como. "Estou trabalhando", Clarissa respondeu. Simples, sem frieza, sem calor. "Eu sei", ele disse. "Não vou tomar muito tempo." Uma pausa. 5 minutos, ela disse. "Quando terminar minha rodada." Eles se sentaram numa mesa pequena perto da entrada de serviço, longe das mesas principais. Fabiana observava da cozinha com a porta entreaberta. Felipe fingia organizar talheres a 6 metros de distância. Renato tinha as mãos sobre a mesa, não cruzadas, não tensas, apenas apoiadas. Era uma postura que Clarissa notou porque era diferente de tudo que ele havia demonstrado na noite da gala. Aquela noite ele havia ocupado o espaço como quem cobra aluguel. Agora ele simplesmente estava nele. "Eu vim me desculpar", ele disse. Clarissa não respondeu imediatamente. Deixou a frase existir no ar por um momento, sem pressa de preenchê-la. "O que eu fiz naquela noite foi desrespeitoso", Renato continuou, com uma voz que não era humilde da forma ensaiada que algumas pessoas usam quando precisam recuperar algo. Era a voz desconfortável de quem está dizendo uma verdade que custa. "Eu tratei você como se seu valor fosse determinado pelo que eu estava disposto a pagar. Isso foi errado. E eu sei que um pedido de desculpa não desfaz o que foi feito na frente daquelas pessoas." Silêncio.
Por que está me dizendo isso agora? Clarissa perguntou. Não era hostilidade. Era a pergunta legítima de quem precisa entender o contexto antes de receber qualquer coisa. Renato abriu a boca. Fechou. E então disse algo que claramente não havia planejado dizer. Porque eu passei semanas tentando entender o que você quis provar naquela noite. E quando percebi que você não quis provar nada, que você simplesmente disse o que era verdade, entendi que o problema não era você. Era eu. O jardim de jasmim não estava ali. Mas Clarissa sentiu algo parecido com o que havia sentido na sala de Dona Beatriz. A sensação de que alguma coisa real estava acontecendo num mundo que estava acostumado a coisas fabricadas. Eu aceito, ela disse. Renato a olhou. As suas desculpas, ela completou. Aceito. Não porque apago o que aconteceu, mas porque guardar isso não me serve para nada. Uma expressão atravessou o rosto dele. Rápida, quase imperceptível, que se parecia muito com alívio. O tipo de alívio que as pessoas sentem não quando escapam de algo, mas quando finalmente chegam a algum lugar. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou. Com tudo que você foi, com tudo que você sabe, por que ainda está servindo champanhe em eventos como aquele? Era a pergunta que muita gente havia pensado e ninguém havia tido a coragem ou a indelicadeza de fazer diretamente. Clarissa o olhou por um momento com aquela expressão que tinha quando avaliava se a pessoa à sua frente merecia a versão completa ou a versão resumida de alguma coisa. Ela decidiu pela completa. Por que minha filha precisa comer? Ela disse, sem drama, sem mágoa, com a simplicidade direta de quem faz as pazes com a realidade todos os dias. E por que eu aprendi que dignidade não depende do que você está fazendo? Depende de como você faz. Renato ficou em silêncio por um tempo que foi mais longo do que o conforto social normalmente permite. Sua filha, ele disse então. Como ela está? Clarissa o olhou com uma atenção diferente. Havia algo naquela pergunta que ela não estava esperando. Não era estratégia, não era conversa. Era curiosidade genuína, o tipo desajeitado e real de quem não está acostumado a perguntar sobre a vida dos outros, mas está tentando aprender. Está bem, Clarissa respondeu, aprendendo a pedir ajuda. As duas estamos. Renato saiu do salão Imperiale 20 minutos depois. Fabiana saiu da cozinha assim que a porta fechou e foi diretamente até Clarissa, que estava de volta à rotina com a bandeja no braço como se nada tivesse interrompido o turno. O que ele quis? Fabiana perguntou, sem rodeios. Se desculpar. Fabiana ficou quieta por um momento, processando. E você aceitou? Aceitei. Por quê? Clarissa colocou a bandeja sobre a bancada e olhou para a amiga com aquele cansaço bonito de quem carregou peso por tempo demais e está começando finalmente a escolher o que vale a pena carregar. Porque segurar raiva de alguém que veio pedir desculpa é punir a si mesma, ela disse. E eu já me puni o suficiente por coisas que não foram culpa minha. Fabiana ficou olhando para ela por um longo segundo. E então fez o que fazia quando não tinha palavras à altura. Assentiu devagar, com o tipo de respeito que não precisa de discurso. Naquela noite, Clarissa ligou para Percival Andrade. Pode dizer a Dona Beatriz que eu aceito, ela disse, assim que ele atendeu. Do outro lado da linha, ela quase conseguiu ouvir o sorriso dele. Ela vai ficar muito feliz, Percival respondeu. Clarissa desligou. Ficou parada no corredor escuro do apartamento, com o celular na mão e o coração fazendo aquela coisa estranha que faz quando algo muda de verdade. Não com barulho, não com explosão, mas com aquela quietude profunda de uma porta que finalmente abre no lugar certo. Lara apareceu no corredor com o cabelo bagunçado de sono e os olhos semicerrados. Mãe, tá tudo bem? Clarissa olhou para a filha, para aquele rosto que era a coisa mais real que ela possuía no mundo. Tá, ela disse. E desta vez era verdade de um jeito que não havia sido por muito tempo. Vai dormir, meu amor. Amanhã eu te conto. Lara voltou para o quarto. Clarissa ficou mais um momento no corredor. Lá fora, a cidade continuava com seu barulho de sempre. Mas alguma coisa havia mudado na direção do vento. E ela conseguia sentir isso até pelos pés. Aqueles pés que haviam dançado em palcos enormes, que haviam aprendido a doer em silêncio
e que agora estavam firmes no chão de um apartamento simples que era, acima de tudo, seu. O que vinha a seguir ainda era desconhecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, o desconhecido não parecia ameaça. Parecia começo. A primeira aula aconteceu numa manhã de sábado. O espaço que a Fundação Alvorada havia cedido para o programa era uma sala ampla num dos centros comunitários do bairro. Piso de madeira desgastado pelo tempo, espelhos em duas paredes, janelas altas que deixavam entrar uma luz generosa que não precisava pedir licença. Não era o Teatro Alvorada. Não tinha os lustres, não tinha a orquestra, não tinha as coxias com cheiro de maquiagem e resina de sapatilha. Mas tinha algo que o teatro havia perdido ao longo dos anos de profissionalismo rigoroso. Tinha espaço para o erro. Clarissa chegou mais cedo do que precisava. Ficou parada no centro da sala por um momento, com os pés no piso de madeira e os olhos percorrendo cada canto daquele lugar simples. E sentiu alguma coisa que não esperava sentir tão cedo. Sentiu que estava em casa. As crianças chegaram aos poucos, com aquela mistura característica de curiosidade e desconfiança que os jovens têm quando estão num lugar novo que ainda não decidiram se podem confiar. Tinham idades variadas, alguns menores, alguns já na adolescência, e carregavam nas posturas a história de quem aprendeu cedo que o mundo não costuma preparar surpresas boas. Clarissa os recebeu sem discurso, sem apresentação longa, sem a formalidade que afasta antes de aproximar. Ela simplesmente colocou música e começou a se mover. Não era uma coreografia, era apenas movimento. O tipo de movimento que o corpo faz quando para de tentar parecer algo e começa a simplesmente ser. E aos poucos, sem que ninguém anunciasse, sem que ninguém mandasse, as crianças foram se movendo também. Lara estava entre elas. Clarissa havia perguntado à filha semanas antes, com cuidado, sem pressão, se ela gostaria de participar. Lara havia ficado em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para ser honesto, e então disse: "Quero, mas não quero tratamento diferente." Clarissa havia prometido, e estava cumprindo. Ela não olhava para Lara mais do que para as outras crianças. Não corrigia com mais suavidade, não elogiava com mais frequência. Mas havia um momento, um único momento naquela primeira manhã, em que os olhos das duas se encontraram por acidente durante um exercício, e o que passou entre elas naquele segundo não precisava de palavras. Era reconhecimento. Do tipo que só existe entre pessoas que carregaram as mesmas coisas em silêncio e finalmente encontraram um lugar para pousar. Percival Andrade chegou no fim da aula com um caderno na mão e uma expressão que misturava satisfação profissional com algo mais pessoal. "Dona Beatriz pediu que eu viesse ver", ele disse enquanto as crianças saíam pela porta com aquela energia transformada de quem gastou o corpo, mas ganhou algo que não consegue nomear ainda. "E o que você vai dizer a ela?" Clarissa perguntou, dobrando um colchonete no canto da sala. "Que ela tinha razão", Percival respondeu com a simplicidade direta de quem não vê motivo para complicar o que é claro. Clarissa sorriu. Era um sorriso diferente dos que ela usava no Salão Imperiale. Não era profissional, não era composto, não era o resultado de um treinamento. Era apenas o rosto dela quando estava bem. "Percival", ela disse, enquanto organizava o material. "Preciso te perguntar uma coisa que estou guardando há um tempo." Ele a olhou, esperando. "Por que o Salão Imperiale?" ela disse. Dona Beatriz disse que Fabiana a indicou. Mas Fabiana só me indicou porque tinha uma vaga. O que a fundação tem a ver com o salão? Percival ficou quieto por um momento. Não era o silêncio de quem esconde. Era o silêncio de quem está escolhendo por onde começar. "Isso", ele disse devagar. "É uma história que Dona Beatriz deveria contar. Mas já que você perguntou, posso te dizer o começo." Clarissa parou o que estava fazendo e o olhou. "O Salão Imperiale foi fundado há muitos anos." Percival começou. "Naquela época era apenas um restaurante pequeno, sem nome, sem reputação. O dono original era um homem que não sabia administrar e estava prestes a fechar as portas. Havia dívidas, havia funcionários sem salário, havia um espaço que ia virar outra coisa qualquer no prazo de alguns meses." Clarissa escutava sem interromper. Dona Beatriz era jovem ainda. Acabara de receber uma herança do pai. Não era fortuna.
Era o suficiente. Ela poderia ter feito qualquer coisa com aquele dinheiro. Viajado, investido em algo mais seguro, guardado. Em vez disso, comprou a dívida do restaurante, negociou com os credores, reformou o espaço. Contratou Fabiana Luz, que naquela época era uma jovem cozinheira sem chance de mostrar o que sabia fazer. O piso de madeira estava completamente imóvel, mas Clarissa sentia o chão se movendo levemente sob seus pés. O Salão Imperiale, Percival concluiu, com uma voz que tinha o peso exato das coisas que são verdadeiras. Existe porque Dona Beatriz decidiu que ia existir. E existe do jeito que é porque ela sempre escolheu as pessoas certas para cuidar dele. Clarissa ficou olhando para ele por um longo segundo. Ela nunca me contou isso. Ela não costuma contar, Percival disse. Dona Beatriz tem uma teoria, que as pessoas trabalham melhor quando não sentem que devem gratidão. Gratidão pesa, pertencimento fortalece. E foi naquele momento, naquela sala de piso desgastado, com o cheiro de esforço das crianças ainda no ar, que a promessa daquela noite se abriu completamente. Clarissa não era a razão pela qual o Salão Imperiale estava de pé da forma que ela havia imaginado. Não era uma salvadora. Não havia feito nenhum gesto grandioso. Não havia aparecido num momento dramático com solução na mão. Era a razão de outro jeito. Do jeito mais silencioso e mais real. Dona Beatriz havia construído o salão para ser um lugar onde pessoas com histórias interrompidas encontrassem chão firme. Fabiana havia sido a primeira. E quando Clarissa havia chegado com o tornozelo que doía, o currículo que as portas recusavam e uma filha que precisava de estabilidade, havia sido recebida não como funcionária, mas como continuação de um propósito que Dona Beatriz havia começado décadas atrás. O Salão Imperiale estava de pé porque de tempos em tempos aparecia alguém como Clarissa para lembrá-lo do que havia sido construído para ser. E na noite da gala, quando ela havia recusado o dinheiro de Renato com a dignidade que nenhum valor monetário conseguia comprar, havia feito exatamente isso. Havia lembrado o salão de si mesmo. 3 dias depois, Clarissa recebeu uma ligação de um número que não reconheceu. Clarissa Nunes? A voz era feminina, firme, com aquela qualidade específica de quem está acostumada a liderar salas. Sim, meu nome é Soraya Monteiro. O silêncio que se seguiu durou menos de um segundo, mas foi denso o suficiente para conter anos inteiros. Soraya Monteiro, a diretora artística do Teatro Alvorada. A mulher que havia sentado à sua frente numa tarde de outono e dito com honestidade que ainda doía, que a temporada não podia esperar pela recuperação dela. Soraya, Clarissa disse, com uma voz que estava firme, mas que custou alguma coisa para ficar assim. Eu vi a foto, Soraya disse diretamente, e ouvi sobre o programa da Fundação Alvorada. Uma pausa curta. Eu queria ligar há semanas. Fiquei sem saber o que dizer. E agora sabe? Não completamente, Soraya admitiu, com uma honestidade que Clarissa não esperava e que por isso mesmo chegou de forma diferente. Mas sei que o que aconteceu com você não foi justo. Sei que fiz o que precisava fazer naquela época. E sei também que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Decidi que preferia ligar e dizer isso a continuar ficando quieta. Clarissa estava de pé perto da janela do apartamento, olhando para a rua lá fora. Havia uma criança andando de bicicleta na calçada com aquela concentração total que as crianças têm quando estão aprendendo algo novo. Ela ficou olhando para aquela criança enquanto processava o que Soraya havia dito. Eu não guardo mágoa de você, Clarissa disse por fim. E era verdade. Não a verdade fácil que se diz para encerrar conversas, mas a verdade trabalhada de quem processou algo doloroso até o fundo e chegou do outro lado. Entendi o que você precisava fazer. Demorei para entender, mas entendi. Estou feliz em ouvir isso, Soraya disse. E tem uma outra razão pela qual liguei. Clarissa esperou. O Teatro Alvorada está montando uma programação especial para o fim do ano. Espetáculos menores, mais íntimos. Soraya fez uma pausa com o peso preciso de quem sabe o que a próxima frase significa. Quero convidar o grupo do programa da Fundação para se apresentar. No palco principal. Com você à frente. O mundo ficou quieto. Não o silêncio dos 5 segundos que Clarissa usava para não desmoronar. Era um silêncio diferente. Era o silêncio de quando algo que você havia enterrado com cuidado
que havia coberto de terra com as próprias mãos e aprendido a não visitar, de repente aparece de volta à superfície, não como fantasma, mas como semente que encontrou água. As crianças, Clarissa disse com a voz um pouco menos firme do que nos últimos meses. Algumas nunca viram um palco de verdade. Eu sei, Soraya respondeu. É exatamente por isso. Naquela noite, Clarissa foi até o quarto de Lara. A menina estava lendo com a luminária acesa, os cabelos soltos, os óculos que havia começado a usar recentemente descendo levemente no nariz. Ergueu os olhos quando a mãe entrou e esperou, porque havia aprendido, nas últimas semanas de conversas reais, que quando a mãe aparecia com aquela expressão específica, era porque tinha algo importante para dizer. Lembra que você me pediu para não te tratar diferente nas aulas? Clarissa disse, sentando na borda da cama. Lembro. Vou precisar que você continue me cobrando isso. Porque o que vou te contar agora vai ser difícil de não comemorar em voz alta. Lara tirou os óculos. Ficou olhando para a mãe com aquela atenção total que ela tinha quando algo realmente importava. Clarissa contou tudo. A ligação de Soraya, o convite, o palco principal do Teatro Alvorada. E enquanto falava, sentiu cada palavra pousar de um jeito diferente, não como peso, mas como alívio. Como se contar para Lara tornasse real de uma forma que nenhuma outra coisa poderia. Quando terminou, Lara ficou em silêncio por um momento. E então disse, com aquela voz que tinha quando estava tentando não chorar, mas não estava conseguindo completamente. Mãe, você vai dançar de novo. Não era pergunta, era reconhecimento, do tipo que só existe entre pessoas que conhecem a história completa uma da outra. Clarissa não respondeu com palavras. Abriu os braços. E Lara veio. E naquele quarto pequeno, com a luminária acesa e o livro aberto sobre a cama, duas pessoas que haviam carregado o peso de um sonho interrompido por tempo demais, finalmente sentiram esse peso mudar de natureza. Não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo que era possível carregar de outra forma. Em algo que parecia pela primeira vez um caminho. O Teatro Alvorada tinha um cheiro específico. Clarissa havia esquecido disso, ou talvez tivesse se forçado a esquecer, da mesma forma que se força a não pensar no rosto de alguém que foi embora, porque pensar dói mais do que o vazio. Mas quando as portas dos bastidores se abriram naquela tarde de ensaio geral e aquele cheiro chegou, madeira antiga, resina, o ar pesado e sagrado de um lugar que havia recebido milhares de histórias ao longo dos anos, ela percebeu que não havia esquecido nada. Havia apenas guardado. As crianças entraram pelos bastidores com aquele silêncio involuntário que os lugares grandes provocam em quem ainda não aprendeu a fingir que não está impressionado. Alguns olhavam para cima, para as varas de iluminação suspensas no teto escuro como estrelas industriais. Outros passavam os dedos nas paredes de tijolo com aquela curiosidade tátil de quem precisa tocar para acreditar que algo é real. Lara estava no meio do grupo, quieta do jeito que ficava quando estava absorvendo tudo antes de processar. Clarissa a viu do canto do olho e não disse nada. Algumas experiências precisam acontecer sem comentário. Algumas chegadas precisam ser sentidas antes de serem nomeadas. Soraya Monteiro as recebeu no palco. Estava diferente do que Clarissa lembrava. Não mais velha, apenas mais tranquila. Como se os anos tivessem retirado algo que não precisava estar ali de qualquer forma. Ela cumprimentou cada criança pelo nome. Havia decorado todos antes de chegarem. Clarissa percebeu com um aperto no peito. E quando chegou a vez de Clarissa, as duas ficaram paradas uma diante da outra por um momento em que nenhuma das palavras ensaiadas apareceu. Então Soraya abriu os braços. E Clarissa entrou naquele abraço com a leveza de quem finalmente largou algo que estava segurando com as duas mãos por tempo demais. Anos de saudade, de mágoa processada, de aceitação conquistada centímetro por centímetro. Tudo isso estava naquele abraço. Não como peso, como história que havia chegado ao capítulo certo. Bem-vinda de volta, Soraya disse baixinho, perto do ouvido dela. Clarissa não respondeu com palavras. Fechou os olhos por um segundo. Um segundo foi suficiente para sentir tudo de uma vez. O ensaio geral durou a tarde inteira. As crianças erraram. Recomeçaram.
Erraram de novo de formas diferentes e recomeçaram de formas melhores. E havia naquele ciclo de erro e recomeço uma beleza que Clarissa não havia encontrado nos 11 anos de palco profissional. Porque no palco profissional, o erro tem custo, tem consequência, tem o peso de tudo que foi investido. Ali, naquele ensaio com crianças que nunca haviam pisado num teatro de verdade, o erro era apenas parte do caminho. E o caminho era o ponto. Lara tinha um talento natural que Clarissa havia notado desde a primeira aula no centro comunitário, mas havia se recusado a comentar para não criar pressão. Era o tipo de talento que não grita. É silencioso, preciso, aquele que aparece não em floreios, mas na qualidade da atenção que o corpo presta ao movimento. A menina ouvia a música com o corpo inteiro antes de responder a ela. Era exatamente como Clarissa havia dançado aos 12 anos. Ela olhou para a filha no meio de um exercício e sentiu aquela mistura específica de orgulho e ternura que não tem nome no dicionário, mas que qualquer pai ou mãe reconhece imediatamente. Não disse nada. Continuou a aula. Mas naquela noite, quando voltaram para casa e Lara adormeceu no ônibus com a cabeça no ombro dela, Clarissa ficou acordada olhando pela janela para a cidade que passava. E pensou que talvez a vida não fosse uma linha reta que se quebra e precisa ser consertada. Talvez fosse uma coreografia que muda de forma quando muda o dançarino. E que a beleza não estava em recuperar o movimento original, mas em descobrir o que o novo movimento era capaz de dizer. A noite do espetáculo chegou com aquela qualidade de ar que os dias importantes têm. Clarissa estava nos bastidores 40 minutos antes de qualquer criança chegar. Ficou parada no centro do palco vazio, com as luzes de serviço acesas, olhando para a plateia deserta com suas fileiras de cadeiras vermelhas que em breve estariam ocupadas. Havia estado naquele palco centenas de vezes, mas nunca assim. Nunca como a pessoa responsável por trazer outras pessoas até ele. Nunca como alguém que havia saído pela porta dos fundos e voltado pela porta principal, trazendo consigo crianças que o mundo havia tentado convencer de que lugares assim não eram para elas. Ela se abaixou e tocou o piso com a palma da mão. Era o mesmo piso. As mesmas tábuas que conheciam o peso dos seus passos de anos atrás. E havia algo naquele contato, mão no chão, presente encontrando o passado, que reorganizou alguma coisa dentro dela de forma silenciosa e permanente. Ela estava pronta. A plateia foi chegando aos poucos com aquela energia misturada de famílias que não costumam frequentar teatros, mas que estavam ali porque alguém que amavam estava no palco. Mães que haviam saído mais cedo do trabalho com a roupa ainda do expediente. Avós com o cabelo arrumado com um cuidado especial para a ocasião. Irmãos mais novos que não paravam quietos nas cadeiras, mas que, no momento exato em que as luzes baixaram, ficaram completamente imóveis. Porque a escuridão de um teatro tem esse poder sobre os que ainda não aprenderam a resistir a ela. Percival Andrade estava na segunda fila com o caderno sobre o joelho, e pela primeira vez desde que Clarissa o conhecia, não havia caneta na mão. Apenas os olhos abertos para o palco. Fabiana Luz estava em pé no fundo do teatro, apoiada na parede dos fundos, com os braços cruzados, e aquela expressão que ela fazia quando estava tentando não demonstrar o quanto estava tomada por dentro, que era, invariavelmente, a expressão de quem está completamente tomada por dentro. Dona Beatriz Sampaio estava na primeira fila. Havia chegado antes de todos, sem anunciar, sem Percival ao lado, sem nenhum dos acessórios de autoridade que normalmente a acompanhavam em eventos públicos. Estava com um vestido simples, as mãos no colo, e os olhos fixos no palco ainda vazio, como alguém que espera por algo que ajudou a plantar décadas atrás, e está prestes a ver dar fruto numa forma que não havia imaginado, mas que reconhece como legítima. E numa cadeira discreta perto do corredor lateral, quase no limite entre estar presente e poder sair sem ser notado, estava Renato Cavalcante. Ele havia ligado para Percival dias antes, não para pedir favor, não para garantir visibilidade, não para negociar nenhuma posição estratégica. Apenas para perguntar, com uma voz que tinha aprendido recentemente a soar sem armadura, se havia espaço. Percival havia consultado Clarissa. Ela havia ficado em silêncio por um momento, não de hesitação, mas de consideração genuína, antes de responder. Pode vir.
Esse teatro sempre foi para todo mundo. Renato havia chegado sozinho, sem Viviane, sem Sandro, sem o escudo social de sempre. Roupa simples, expressão de quem não veio para ser reconhecido, mas para, talvez pela primeira vez em muito tempo, simplesmente ver. As luzes baixaram completamente. A música começou, e Clarissa entrou no palco pelo lado esquerdo, o mesmo lado por onde havia entrado centenas de vezes ao longo de 11 anos, e parou no centro com uma presença que era diferente de todas as outras vezes que havia estado ali. Não havia nervosismo. Havia algo mais honesto e mais fundo do que nervosismo. Havia pertencimento. O tornozelo doía levemente, sempre doía em dias de maior esforço, e ela havia aprendido, ao longo de meses de programa e ensaios, a não travar diante disso, mas a incorporar a limitação como parte do movimento. Era uma dança diferente da que havia feito nos anos de auge técnico, menos perfeição absoluta de forma, mais precisão de sentimento, menos demonstração, mais entrega. Era, em todos os sentidos que importavam, uma dança mais verdadeira. As crianças entraram depois dela em grupos, cada uma carregando semanas de ensaio e uma coragem que ainda não tinha nome, mas que era completamente visível para qualquer pessoa que estivesse prestando atenção de verdade. Lara veio no segundo grupo. Clarissa estava de costas quando a filha entrou, mas sentiu, com aquela percepção que existe entre mães e filhos e que nenhuma explicação racional consegue reduzir adequadamente. Virou-se no momento exato em que a coreografia permitia, como se os dois movimentos houvessem sido feitos um para o outro, e viu Lara no palco pela primeira vez. A menina estava com os olhos abertos de um jeito que Clarissa reconheceu com uma precisão que atravessou o peito inteiro. Eram os mesmos olhos que ela própria havia tido na primeira vez que pisou naquele mesmo palco anos atrás. Os olhos de quem acaba de entender, sem que ninguém precise explicar, que encontrou alguma coisa que estava procurando sem saber que procurava. As lágrimas desceram pelo rosto de Clarissa no meio da coreografia. Ela não as conteve. Não havia razão para conter. Não eram lágrimas de tristeza pelo que havia perdido. Eram de gratidão pelo que havia sobrado e pelo que havia crescido exatamente no lugar onde a dor havia deixado espaço. Na primeira fila, Dona Beatriz não tentou segurar nada. Havia chegado àquela fase da vida em que conter emoção em público parece desperdício de algo precioso. Deixou as lágrimas descerem com a tranquilidade de quem fez as pazes com o próprio coração há muito tempo. No fundo do teatro, Fabiana descruzou os braços devagar. Cobriu a boca com uma das mãos. Ficou assim, imóvel, até o último acorde. Percival abriu o caderno. Escreveu uma única linha que não era registro de trabalho nem anotação de pauta. Era apenas para ele. Fechou o caderno e não abriu mais. E Renato Cavalcante, na cadeira discreta perto do corredor, ficou completamente imóvel durante toda a apresentação. Havia chegado ao teatro com a ideia vaga de que estava ali para fechar algo. Um capítulo mal resolvido, uma conta pendente com a própria consciência. Mas o que acontecia naquele palco não fechava coisa nenhuma. Abria. Abria a pergunta sobre quantas vezes ele havia olhado para uma pessoa e calculado o valor sem perguntar a história. Sobre quantas presenças havia ignorado. Sobre quantas recusas havia interpretado como afronta, quando eram apenas fronteiras legítimas de alguém que sabia quem era. Quando as luzes voltaram e a plateia irrompeu em aplausos, ele bateu palmas junto com todos. Não era gesto público. Era o único gesto honesto que conhecia naquele momento. Nos bastidores, as crianças transbordavam com aquela energia incontrolável de quem acabou de fazer algo que nunca havia feito e descobriu que consegue, e que essa descoberta muda alguma coisa de forma permanente. Clarissa estava no meio delas quando sentiu uma presença parar ao seu lado. Era Renato. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as crianças com uma expressão que era genuinamente nova nele. Não havia cálculo, não havia estratégia. Era admiração simples e direta, do tipo que não precisa de contexto para ser real. Você reconstruiu tudo, ele disse, virando-se para ela. Do zero, sem pedir nada a ninguém. Pedi sim, Clarissa respondeu, com o sorriso tranquilo de quem aprendeu a distinção importante. Só aprendi a pedir para as pessoas certas. Renato ficou com aquilo.
Deixou pousar. Eu gostaria de apoiar o programa. Ele disse então, com uma voz que não tinha a segurança habitual, mas tinha algo melhor. Tinha sinceridade. Formalmente, com recursos reais. Sem condições, sem nome em placa, sem nenhum retorno visível. Pausa curta. Só porque é a coisa certa a fazer. Clarissa o olhou com a atenção de quem aprendeu a ler o que está por baixo das palavras. Procurou o cálculo. Não encontrou. Encontrou um homem que havia levado tempo demais para chegar num lugar simples e que havia chegado. Vou falar com Dona Beatriz. Ela respondeu. A decisão é dela. Sempre foi. Renato assentiu. E havia naquele aceno algo que não era derrota nem humilhação. Era respeito genuíno, a forma mais rara e mais valiosa de reconhecimento que existe entre duas pessoas. Lara encontrou a mãe perto da saída dos bastidores, ainda com o rosto aceso daquela energia que o palco oferece e que não tem equivalente em nenhum outro lugar do mundo. Mãe, eu sei, Clarissa respondeu antes que a filha completasse. Eu quero fazer de novo. Sempre. Eu sei disso também. Lara riu. Um riso livre, inteiro, sem nenhum peso guardado atrás dele. O riso de uma menina que havia aprendido a se fazer pequena e estava descobrindo, semana a semana, que não precisava mais. Dona Beatriz passou pelas duas, naquele momento, já de casaco, caminhando em direção à saída com Percival ao lado. Parou por um instante. Olhou para Clarissa com aquela expressão que não precisava de palavras porque já havia dito tudo o que precisava ser dito. Na proposta, no abraço de Soraya, nas crianças que dançaram naquele palco, em cada detalhe que ela havia costurado sem que ninguém percebesse a mão que costurava. Então, pousou a mão no ombro de Clarissa por um instante, leve, breve, exata, e continuou caminhando. Era o gesto de quem reconhece alguém. Não pelo que essa pessoa fez, pelo que essa pessoa é. Clarissa e Lara saíram do Teatro Alvorada lado a lado. A noite estava fresca. As ruas do centro histórico tinham aquela iluminação alaranjada que faz tudo parecer um pouco mais bonito e um pouco mais possível. E as duas caminhavam sem pressa. Porque não havia ônibus urgente naquela noite, não havia turno esperando, não havia peso pedindo passagem na frente. Havia o calçamento sob os pés, a cidade viva ao redor, e entre elas, um silêncio que não era ausência de conversa. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço, porque o espaço já está cheio de tudo que importa. Lara pegou a mão da mãe sem avisar. Clarissa apertou de volta. E a mulher que havia servido champanhe com dignidade numa noite que o mundo tentou transformar em humilhação, que havia recusado dinheiro com uma clareza que nenhum valor monetário conseguia comprar, que havia dançado com um tornozelo imperfeito num palco que jurava que nunca mais pisaria, que havia ensinado crianças a se moverem num mundo que às vezes esquece que elas existem. Essa mulher caminhou pela noite com a filha ao lado. Não como quem sobreviveu à tempestade, como quem descobriu do outro lado dela que sempre soube nadar.